Indiana Jones e o Templo da Perdição foi lançado em 1984, imortalizando algumas das cenas mais famosas do cinema, e que seriam referenciadas em muitos filmes. Anteriormente, trouxemos todos os detalhes de Os Caçadores da Arca Perdida, e vocês pediram muito, por isso hoje eu trouxe 27 detalhes que você perdeu em Indiana Jones e o Templo da Perdição. Neste vídeo, além de easter eggs e referências, eu também irei mostrar como foram feitas muitas das cenas icônicas desse filme. Por isso, mesmo que você não tenha assistido Indiana Jones, eu garanto que vai gostar de conhecer um pouco sobre como eram feitos os filmes e os efeitos especiais nos anos 80. É claro que também incluí alguns erros curiosos. Os detalhes estão na ordem que aparece no filme, então fique até o final para não perder nada. Dito isso, se é fã de Indiana Jones, já deixe seu like, confira sua inscrição e vamos para o vídeo. O Templo da Perdição começa novamente intercalando a montanha da Paramount com uma cena do filme. Como eu expliquei no vídeo sobre os Caçadores da Arca Perdida, essa é uma piada que tem relação com o nome de Spielberg. Spielberg means Plymouth. E se manteve por todos os filmes da franquia. A abertura musical foi escrita por George Lucas, devido a Spielberg já ter expressado a vontade de dirigir um musical. He said, "Hey Steven, you're already saying you always want to shoot musicals." Quando Jones e Willie estão fugindo da boate, conseguimos ver que o glamouroso clube se chama Obi-Wan. Conhece esse nome? É claro que eu conheço. Sou eu. Uma referência ao mestre Obi-Wan Kenobi da saga Star Wars. Certamente o mestre Jedi teria aprovado essa referência. Muito interessante. Vale lembrar que George Lucas também é o criador de Star Wars, e por isso vemos muitos easter eggs e referências à sua saga estrelar. Véi, ainda não acabou. Saindo do clube, os personagens vão até um aeroporto, onde é possível ver George Lucas e Steven Spielberg fazendo uma aparição como missionários ao fundo da cena. Além de, é claro, Dan Aykroyd, que viria a estrelar no mesmo ano o filme Os Caça-Fantasmas. Ele aparece por uns 18 segundos nesse filme, acompanhando os personagens até a aeronave. Ao pegar o avião, descobrimos que ele pertence a Lao Che. Foi uma boa tentativa, Lao Che. Lao Che. No meio da viagem, os pilotos deixam o avião sem combustível e saltam de paraquedas. O som dos motores falhando sem combustível foi aproveitado da cena de O Império Contra-Ataca. E por curiosidade, a cena em que os personagens sobrevivem a uma queda de avião num bote salva-vidas foi testada no programa Mythbusters, Os Caçadores de Mitos. Depois de 3 tentativas com um manequim de teste, foi atestado que não é possível sobreviver, como mostrado no filme. O xamã da aldeia é interpretado pelo ator do Sri Lanka, Nana Yakara, pelo menos eu acho que se fala assim, que não falava nenhuma palavra em inglês. Spielberg precisou ficar atrás das câmeras, instruindo o ator, que imitava foneticamente o diretor. I had to speak the English and he copied my English. So I actually would sit there and say to him, like monsoon, and he would say, like monsoon. Então essas longas pausas no diálogo não são pausas dramáticas, mas sim o ator aguardando Spielberg dizer a próxima fala. E mais uma vez O filme era para ter sido gravado na Índia. Of course it was set in India. Porém, o governo indiano exigiu muitas mudanças no roteiro, alegando que o filme possuía um olhar preconceituoso sobre as crenças e o povo indiano. Indians are very sensitive about foreigners criticizing anything in their country. A gota d'água foi quando pediram para remover a palavra Marajá do script. O Marajá de Bangkok. Assim, o Templo da Perdição, na verdade, foi gravado no Sri Lanka. Dessa forma, muitas das cenas precisaram ser feitas com pinturas foscas, como essa para simular o palácio. Sim, isso ao fundo é uma pintura. Vale lembrar que nessa época não possuíamos os recursos atuais da computação gráfica. E 007 é uma grande fonte de referências a Indiana Jones, visto que Spielberg sempre quis dirigir um filme da franquia do Agente Secreto. Uma delas acontece quando Short Round se apresenta. E este é o Sr. Round. Short Round. Que é uma referência direta à maneira que James Bond se apresenta nos filmes. My name is Bond. James Bond. Curiosamente, o ator mirim Ke Huy Quan viria interpretar o Data no filme Goonies, lançado um ano depois, onde ele é um grande fã de 007. Outra cena Bond acontece no começo de O Templo da Perdição, quando Indiana faz praticamente um cosplay de 007, o que não é o acaso. E o banquete nojento do palácio foi feito com muita criatividade. O prato mais famoso, o cérebro de macaco, era na verdade uma espécie de geleia de framboesa. Inside the bugs is custard. And inside the monkey brains was custard with raspberry sauce. Ó que bonito, louro. É uma calda bem ralinha, viu, gente? Harrison Ford sofreu uma hérnia de disco na cena em que é atacado no seu quarto do palácio, fazendo o ator parar a gravação e ir a Los Angeles fazer uma cirurgia na coluna.
Para não interromper totalmente a produção, as cenas de lutas e perseguição foram todas gravadas pelo dublê Vic Armstrong. I was left in London for 3 weeks with a double. Quando Harrison voltou, precisou apenas gravar os closes de seu rosto, e as cenas foram montadas na sala de corte. O dublê de Harrison é tão parecido fisicamente com ele que em nenhum momento conseguimos notar a diferença. Para fazer a cena com insetos, a atriz Kate Capshaw precisou tomar sedativos para superar seu medo. I did take something that was like a relaxant. Uma das maiores dificuldades de gravar a cena era manter os insetos no set de filmagem, sem que eles escapassem dali. No fim das filmagens, só restaram 25% dos insetos que haviam no começo. We don't have enough bugs to make the scene work. Indiana Jones possui uma tradição de nomear os personagens com nomes de cachorro. Indiana é o nome do cão de George Lucas. Recebeu o nome do cachorro. Willie recebeu o nome do cão de Spielberg. Willie was named after my dog, by the way, because since Indy was named after George's dog, Indiana. E Short Round, o nome do cachorro de Gloria, uma das roteiristas do filme. A cena durante o ritual em que o cara é queimado na lava foi produzida com miniaturas, usando um animatronic programado para se contorcer. O resultado final do boneco ficou tão tosco que Spielberg resolveu colocar algumas camadas de fogo na frente, apenas para disfarçar. No primeiro filme da franquia, temos cobras por todo lado. Nesse filme foram usados os insetos. Porém, após Indy roubar as pedras do santuário, há uma referência bacana à cena em que ele dá de cara com uma cobra em Os Caçadores da Arca Perdida. Indiana é enfeitiçado e Willie está prestes a ser sacrificada. Quando a porta se abre, é possível ouvir ao fundo o mesmo som de inicialização dos sabres de luz. Após conseguir quebrar o feitiço, Jones tem uma luta com um cara grandão nas minas. Esse é o ex-lutador Pat Roach, que já havia lutado e morrido 2 vezes em Os Caçadores da Arca Perdida, uma na cena do bar e a outra na cena do avião. Isso gerou uma piada interna, onde o ator faria aparição em todos os filmes, como fez na Última Cruzada. Mas infelizmente ele faleceu antes das gravações de O Reino da Caveira de Cristal. Essa cena da mina também tem um erro. Quando o Short Round está correndo, fica visível um integrante da produção aqui no canto, de braço cruzado e camisa listrada. Durante a gravação dessa cena, onde Short Round bate com a barra de ferro no cara, a barra se parte ao meio, dando no rosto da atriz, deixando o olho dela roxo. Para a atriz não se sentir mal, no dia seguinte, quando chegou ao estúdio, toda a produção estava com seus olhos pintados de roxo. A cena da mina foi pensada inicialmente para Os Caçadores da Arca Perdida, mas que precisou ser cortada, sendo incluída neste filme. Antes das gravações, a cena foi toda projetada com espécies de marionetes e modelos em pequena escala. Para o filme, também foram gravados muitos trechos em stop motion, usando miniaturas e bonecos dos atores, depois sendo intercalado com cenas reais. É claro que, sabendo disso, é possível perceber com alguma estranheza vários momentos dessa cena, como nessa onde nitidamente são os bonecos, ou essa do pulo, que os movimentos são um pouco estranhos. O túnel foi fabricado com papel alumínio, pintado de marrom para simular as rochas. E os sons que ouvimos dos vagões nos trilhos foram captados em grande parte nas montanhas russas da Disney, onde os produtores conseguiram autorização para gravar à noite com o parque fechado. Very interesting recording event, which was at Disneyland. We're allowed to go in there at night when no one was there and ride all the different roller coaster rides and record them. Quando Short Round diz que o túnel certo é o azul e o errado é o vermelho, Indy tem que ser o da esquerda! referencia as cores dos sabres de luz usados em Star Wars. Vermelho indicando o mal e azul o bem. Os seguidores da seita inundam os túneis da mina com água. Eu sei, esse é um dos piores chroma keys que você já viu, mas isso era a década de 80. Eu mesmo, quando criança, nem notava que era tão ruim assim. Para essa cena foi construída uma montanha em pequena escala, despejando quase 20 mil litros de água por um cano que ficava atrás dela. Após conseguirem escapar, Jones dá de cara com 2 caras com espadas e tenta pegar sua arma. Essa é uma referência legal à cena dos Caçadores da Arca Perdida. E sabia que a famosa cena da ponte foi gravada em 3 continentes diferentes? A ponte suspensa foi construída no Sri Lanka por engenheiros que trabalhavam numa barragem ali nas proximidades. Era uma ponte de verdade e funcional, com praticamente 50 metros de altura, tão assustadora que Spielberg não tinha coragem de atravessá-la, enquanto Harrison Ford passava por ela correndo a toda velocidade. A cena em que a ponte é cortada precisou ser gravada em um único take, já que não tinha como reconstruí-la.
Spielberg então pegou todas as câmeras que conseguiu e apontou para a ponte em todos os ângulos necessários. Foi instalado um dispositivo acionado à distância que partia as cordas e os cabos por baixo da ponte. As pessoas caindo eram manequins com dispositivos robóticos que faziam elas baterem suas pernas. Já a segunda parte, com os planos fechados e quando a ponte está partida no paredão, foi gravada em um estúdio em Londres, e os crocodilos gravados na Flórida. Unindo tudo isso, temos uma das cenas mais memoráveis do cinema. Estranhamente, o buraco feito por Short Round na ponte desaparece quando o Indy passa por ela. Não é o tipo de coisa que notamos assistindo a sessão da tarde, mas os cabos de segurança ficam visíveis por grande parte da cena. Essa daqui, pra mim, é a mais descarada. Agora vamos para algumas curiosidades aleatórias, mas bem legais sobre o filme. Apesar de ter ficado conhecido como o garoto dos Goonies, essa foi a estreia do ator Ke Huy Quan, eu não sei falar o nome dele, no cinema. Na verdade, ele nem era para estar no filme. Foi feita uma audição aberta nas escolas para encontrar um ator asiático para o papel. Quan estava acompanhando seu irmão que iria fazer o teste, somente para dar ali um apoio moral. Mas passou a toda a audição dizendo ao irmão o que fazer. Então Quan foi chamado para passar a cena com Harrison. Who is this kid? And asked him to sit down and do the audition. Cerca de 6.000 audições foram feitas e o garoto acabou ficando com o papel. I saw you just put a hand in it. Spielberg conheceu a atriz Kate Capshaw durante a gravação deste filme e acabou casando com ela. And so even though Indiana Jones wound up getting the girl, I really did. Existe uma gravação bizarra do arquivo pessoal do Spielberg, onde a produção faz uma piada com Harrison Ford. É naquela cena que ele está amarrado para ser chicoteado. A atriz Kate Capshaw está vestida de dominatrix, açoitando ele e falando coisas como "essa é pela grana que você ganhou em Star Wars". Depois chega Carrie Fisher, a princesa Leia de Star Wars, para salvar Harrison. Olha que coisa mais louca, a única imagem que encontrei é essa, com uma qualidade bem ruim. Poxa, que pássaros grandes! A cena dos morcegos não precisou de nenhum efeito especial. Na verdade, todos os dias eles sobrevoavam essa região no mesmo horário. A produção achou legal e incluiu algumas falas extras. E você lembra de mais alguma curiosidade legal sobre esse filme? Eu amei poder fazer esse vídeo, porém só irei continuar a série se vocês realmente estiverem gostando. Então se quiser um vídeo sobre o terceiro filme da franquia, A Última Cruzada, é só deixar um like e pedir nos comentários. Acabei falando um pouco sobre os Goonies nesse vídeo, mas o que vocês acham de um vídeo completo sobre o filme? Um grande abraço, até a próxima.